notícia sobre o Lula tem a ver com a guerra cultural, né? Mortes no território Yanomami disparam no governo Lula e superam gestão Bolsonaro. Dados do Ministério da Saúde, enviados ao Congresso, já mobilizam até o STF numa missão conjunta para acompanhar crise humanitária na Amazônia. Vocês vão lembrar duas coisas aqui. Primeiro, que o Lula explorou de forma totalmente demagógica, sensacionalista, como costuma acontecer, esse caso das mortes Yanomami na eleição. E, em segundo lugar, os artistas gravando videozinho, fazendo musiquinha, chamando o Bolsonaro de genocida. É genocida, Lula, então? Cadê os artistas? Por onde andam? Caso a memória da turma seja fraca, a gente está aqui para isso mesmo. Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas de Yanomami, em Roraima e no Amazonas. Nos últimos 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas. Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. Precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Convidamos você a se juntar a gente à Ação da Cidadania, que combate a fome há quase 30 anos. Nesse momento, a ONG está nos territórios Yanomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante. Doe pelo Pix sos@açãodacidadania.org.br. Essa turma fez barulho lá atrás, né? Insinuando depois em videozinho tudo que o Bolsonaro era o culpado. Acusaram o presidente de ser genocida. E agora que aumentam os números de mortes, todos eles sumiram, não é mesmo? Haja cara de pau. Só para você ter noção, ainda na linha da guerra cultural, né? Só para você ter noção do grau de cinismo, hipocrisia e desconexão com a realidade, né? Das causas que esse pessoal às vezes abraça só para sinalizar falsa virtude. Olha a campanha do tal do Glauber Braga. Olha a campanha do tal do Glauber Braga. Palestina livre. Quer dizer, o povo parcelando pizza em 4 vezes no iFood, todo mundo tendo telefone celular roubado, 1/4 da população brasileira vivendo sob o domínio de facções criminosas, terroristas, e a campanha do Glauber Braga fala em Palestina livre, destilando, claro, judeofobia. Os sionistas e blá, blá, blá. Cara, defensor do Hamas, né? Então, aí você vê o nível do que está em jogo aqui. Do lado da esquerda, esse tipo de gente. Do lado da direita, pode ter 1000 defeitos. Pode ter uma ala lá com uma postura intransigente, que persegue desafetos. Pode ter corrupção, sem dúvida, né? Mas há que se ter senso de proporção aqui. Olha com o que nós estamos lidando na esquerda brasileira. Enquanto isso, o Lula vem destruindo de vez a economia brasileira. E todo mundo entrando em recuperação judicial, várias empresas grandes tendo que demitir. A Casas Bahia demite 2.000 pessoas e fecha quase 300 lojas. Aí vai à justiça e suspende as demissões coletivas. Quer dizer, nós temos que considerar isso dentro da guerra cultural, porque o poder judiciário brasileiro está tomado por marxistas. Isso é uma visão marxista de luta de classes, que o patrão é explorador. Quer dizer, o cara impede demissão. É Maquiavel às avessas. Para salvar 2.000 vagas, eles condenam 100.000 à demissão. Porque, claro, a alternativa para as empresas que estão em recuperação judicial, tendo que apertar o cinto, fechar
lojas, demitir gente para tentar pagar bilhões em dívida, com esses juros de 14% ao ano, que é fruto do petismo, da irresponsabilidade fiscal do Lula. Para você não conseguir reestruturar nada, você tem que, eventualmente, ir à bancarrota. Aí vai todo mundo embora. Eu escrevi essa semana uma coluna para a Gazeta mostrando as diferenças das leis trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem as conquistas trabalhistas do Brasil. Não tem 13º. Não tem férias remuneradas. Eu saí em julho e não cobrei dos meus parceiros. Não emiti invoice para nenhum dos meus parceiros. Porque eu não estava trabalhando, eu não estava recebendo. Aqui não tem vale alimentação, vale refeição, não tem nada disso. No entanto, o trabalhador americano ganha em média 5 a 6 vezes mais que o brasileiro. É muito mais fácil demitir aqui nos Estados Unidos, muito mais fácil, e, portanto, também é muito mais fácil contratar. Você cansa de ver em filmes, e é verdade, né? Você vai no posto de gasolina, vai na loja, vai em qualquer lugar, tá lá. Estamos contratando. O sujeito entra, o que você faz? Tá, então começa, vai para trás do balcão. E começa a trabalhar. Também não gostou? Em 5 dias, tá ruim? Demitido. Flexibilidade das leis trabalhistas contra a CLT varguista do Brasil, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, fascista, com sindicatos poderosíssimos no Brasil. Aqui, menos de 15% da mão de obra é sindicalizada. Alguém acha que sindicato protege o trabalhador de verdade? Então veja como o Brasil precisa evoluir. Agora, tem gente da direita que também fica horrorizada de ouvir isso, que defende até Getúlio Vargas na direita. Tem. Então, precisamos defender lógica econômica, liberdade individual. Não ficar entrando numa torcida fla-flu de esquerda e direita, ignorando que às vezes tem gente da direita que não entende o básico, que é contra a privatização, é contra Banco Central independente. O Lula está destruindo a economia brasileira. Inadimplência em nível recorde, não dá sinal de trégua. Aqui um gráfico para vocês terem noção do comprometimento da renda familiar em relação ao pagamento das dívidas e dos pedidos de recuperação judicial. O Armínio Fraga já está prevendo uma recessão ano que vem nos moldes do governo Dilma, sendo que ele fez o L. E aí você fala, pô, você arrependeu muito, então está apoiando alguém da direita, agora não. Abriu a carteira e começou a dar dinheiro para a campanha da Tabata Amaral, lulista, e do Freixo, do PT. O Luiz Stuberg diz que se arrepende de ter confiado no Lula. O cara é tido como um gênio das finanças, um dos melhores gestores do Brasil. Seu fundo verde, porrada. E ele confiava no Lula responsável. Você veja que inteligência numa área não quer dizer inteligência em outra. Ou não é uma questão de falta de inteligência, sim falta de caráter. A empresária Luísa Trajano, da Magazine Luiza, empresária petista, fez o L. A mídia nunca chama nenhum empresário de empresário petista, mas chama empresário bolsonarista o tempo todo. Basta aprovar as reformas do Paulo Guedes. A Luísa Trajano, numa entrevista, a Magazine Luiza foi dizimada. Só dá prejuízo, já chegou a valer 200 bilhões de reais em bolsa, vale 3 bilhões hoje. Ela dá uma entrevista falando que na pandemia o governo agiu rápido e esse governo não faz nada. Continuo falando, vai dar muita polêmica o que eu estou falando aqui, mas eu não vou me omitir. O juro alto tem acabado muito com as empresas brasileiras e precisa pelo menos dar sinal que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Nós estamos com, acho que um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo. Durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez.
E o IDV até ajudou junto, todo mundo se uniu. Ninguém pode falar que durante a pandemia não teve medidas muito legais. Independente do governo, não, teve medidas legais. Maior pandemia que o mundo já viveu até hoje. O que vive um país em desenvolvimento? Da renda e do crédito. Da produtividade, na verdade, minha senhora. Mas, vamos lá, independente do governo, era o governo Bolsonaro, era o Paulo Guedes o ministro. Dê nomes aos bois. E agora... vai fazer o L de novo? Está arrependida também? Como é que essa gente rica, bem-sucedida, consegue cair nessas ladainhas lulistas? Que o pobre, miserável, ignorante acredite nas promessas do Lula, vá lá, né? É tudo que o PT quer. O PT precisa da miséria e da ignorância, como o poeta precisa da dor. E como as plantinhas precisam de água. Qual é a chance de dar certo um país, em especial um estado como o Nordeste, onde tem vários lugares que tem mais gente vivendo de Bolsa Família do que de carteira assinada? Não pode dar certo.